Olá, hoje vamos recuar no tempo, até à Roma Antiga, para descobrir as suas primeiras leis escritas de sempre. A Lei das 12 Tábuas. E isto não eram apenas umas regras quaisquer, não. Foram os alicerces que ajudaram a construir uma das maiores civilizações da história. Pensem nisto por um segundo. Antes destas leis, a vida em Roma era como o jogo com regras secretas. Só os mais ricos e poderosos é que as conheciam. Para toda a gente, a justiça era completamente imprevisível, o que, claro, causava imensos conflitos e uma enorme sensação de injustiça. Então, como é que os romanos resolveram este problema? Bem, eles criaram algo que para a época era absolutamente revolucionário. Leis que eram para toda a gente ver. Imaginem a tensão que isto criava. Os cidadãos comuns sentiam-se totalmente desprotegidos. As regras podiam mudar de um dia para o outro conforme calhava à elite. Esta falta de transparência estava a criar uma revolta social que podia explodir a qualquer momento. Para acabar com esta confusão, Roma criou uma comissão especialíssima, os decênviros. Este grupo de 10 homens recebeu uma missão que ia mudar tudo, pôr preto no branco, pela primeira vez na história, todas as leis da cidade. E o processo até foi bastante rápido. Em apenas 2 anos, entre 451 e 450 a.C., as 12 tábuas ficaram prontas. Mas o passo mais importante foi o que veio a seguir. Elas foram gravadas em bronze e afixadas no Fórum Romano, a praça principal. De repente, as leis deixaram de ser um segredo. Qualquer pessoa que soubesse ler podia ir lá e conhecê-las. Foi uma verdadeira revolução. Ok, ter as leis à vista de todos era ótimo, mas isso não queria dizer que a justiça fosse simpática. Vamos espreitar como é que as coisas funcionavam num tribunal romano, que seguia regras muito, mas mesmo muito rígidas. As regras eram incrivelmente rigorosas. Se alguém fosse chamado a tribunal, tinha de ir logo, sem desculpas. Se recusasse, podia ser arrastado à força. Havia regras para tudo, até para garantir transporte para os doentes ou mais velhos. E o tempo era controlado pelo sol. As audiências eram de manhã e tudo tinha de acabar ao pôr do sol. E se alguém não pagasse uma dívida? Bem, aí o destino era mesmo terrível. Primeiro, tinha 30 dias para pagar. Se não conseguisse, o credor podia prendê-lo. Depois, era levado para o meio do mercado durante 3 dias, para ver se algum familiar ou amigo aparecia para pagar a dívida. Se ninguém aparecesse, era vendido como escravo e enviado para bem longe de Roma. Mas as leis não se limitavam aos tribunais. Elas entravam diretamente na vida privada das pessoas. Vamos agora ver as regras que governavam a vida em casa e as relações entre vizinhos. No centro de cada família romana estava uma figura de poder quase absoluto, o patriarca. Ele era o chefe da família e tinha literalmente poder de vida ou de morte sobre os seus filhos e toda a gente que vivia debaixo do seu teto. A sua autoridade era quase ilimitada. E esse poder podia ser usado de formas que hoje nos chocam. Por exemplo, um pai podia vender o seu próprio filho como escravo. Mas havia um limite. E é um limite curioso. Se o vendesse 3 vezes, o filho ficava finalmente livre da sua autoridade. Era uma pequena salvaguarda contra o abuso total de poder. As leis também organizavam o espaço fílico. Era obrigatório deixar um caminho com cerca de 1,5 m entre as propriedades dos vizinhos. Se os ramos da árvore de um vizinho crescessem para o nosso lado e ficassem demasiado baixos, ele tinha de os cortar. Em Roma, até as árvores tinham de obedecer à lei para manter a boa vizinhança. E agora vamos entrar na parte mais dramática, que nos mostra o sistema de justiça criminal romano, que era, bem, muitas vezes brutal. Para ferimentos graves, o princípio era simples e direto: retaliação, a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Se alguém partisse o braço de outra pessoa e não chegassem a um acordo financeiro, a vítima tinha o direito legal de lhe partir o braço de volta. A justiça, claro, não era igual para todos e as multas mostravam isso mesmo. Partir o osso de um cidadão livre, multa de 300 moedas. Mas se a vítima fosse uma pessoa escravizada, o preço caía para metade, apenas 150 moedas. O valor de uma pessoa estava literalmente escrito na lei. Os crimes contra a comunidade tinham punições públicas e aterradoras, feitas para servir de exemplo. Mentir em tribunal? A pessoa era atirada de um penhasco. Tentar subornar um juiz? Pena de morte. Pegar fogo a uma casa, era chicoteado e queimado vivo. A mensagem era muito clara. A ordem pública era para ser mantida, custasse o que custasse. Depois de vermos estas regras todas, muitas delas tão estranhas para nós, fica a pergunta: qual foi o verdadeiro legado disto tudo? Por que é que ainda hoje estamos a falar sobre estas tábuas? No fundo,
A função principal destas leis foi criar ordem. Elas trocaram a vingança privada, que era caótica, por um sistema de justiça oficial, com regras claras para todos. Mesmo que nos pareça muito duro hoje em dia, foi um passo gigante para a civilização. E com isto, nasceu um princípio que se tornou um pilar do mundo moderno. A ideia central, que sobreviveu até hoje, é esta: a lei tem de estar escrita e tem de estar acessível, para que todas as pessoas a possam conhecer e perceber. O impacto foi simplesmente gigantesco. As 12 tábuas foram a semente da ideia de que ninguém está acima da lei, nem mesmo os mais poderosos. Foram a base de todo o direito romano, que por sua vez influenciou os sistemas legais no mundo inteiro. E eram tão importantes que todos os estudantes em Roma tinham de as decorar. Para terminar, fica uma reflexão. Muitas destas leis romanas parecem-nos hoje estranhas ou até mesmo cruéis, o que nos faz pensar que leis ou costumes que temos hoje vão parecer completamente absurdos daqui a 2500 anos? É uma boa pergunta para ficarmos a pensar.